Olá, meu nome é Marcos Henrique, sou músico, produtor musical aqui da cidade de Paranavaí. Vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória cultural aqui na cidade de Paranavaí, tanto como músico quanto como produtor musical. Meu despertar para música sim começou bem cedo. Meus irmãos ouviam muita música, meus pais ouviam muita música, sertanejos antigos. E eu comecei a me interessar, só que eu não tinha condições de fazer aula, não tinha condições de ter uma guitarra, meus pais não tinham condições de pagar as aulas e comprar uma guitarra para mim. E, e eu tive a chance, a oportunidade assim, de assistir algumas apresentações da orquestra de sopro nas escolas, né? No caso eu estudava no Leonel Franca, eles se apresentaram algumas vezes lá e eu tive a oportunidade de ver e de ficar encantado de como que era legal e despertava o interesse assim de poder ter uma banda, de poder tocar com mais gente, de ter essa experiência de se apresentar para mais gente. E eu sempre ficava assim, questão da guitarra e da bateria sempre me chamou bastante atenção. Mas eu ficava fissurado assim em ver quem tava tocando guitarra, eu não lembro quem que era o guitarrista na época. Eu comecei a fazer aula de violão com a Geisa Carini. Ela já tinha ela tinha contato com música, a família dela tinha bastante músicos e tal. E ela chegou a participar do FEMUP, na época que o FEMUP ainda era competição. E eu fiz mais ou menos 6 meses de aula com ela. Ela me ensinou as primeiras batidas, as primeiras notas ali no violão. E foi muito bom pra mim, porque eu comecei a ter um pouco mais de noção de como que era essa questão de tocar e de ouvir a música com ouvido de músico, né? Eu ganhei minha primeira guitarra do meu pai. E nessa época as condições já estavam melhorando um pouco aqui. E tive. Já tinha internet em casa, então eu comecei a aprender meio que por conta mesmo guitarra, em ver vídeos no YouTube. E em 2007, 2008, eu conheci o Marcelo Ganzer, que hoje é guitarrista da banda Retaliação. E a gente ficava tocando guitarra na frente de casa. Ele estudava na mesma escola que eu, ele era um ano mais velho. E ele também estava começando a aprender a tocar guitarra. Ele não tinha internet, não tinha computador em casa. E daí eu aprendi algumas coisas. O que eu aprendia de base das músicas do Metallica, eu passava para ele. Alguns solos que eu não conseguia tirar, eu escrevia, porque eu não tinha como imprimir na época, não tinha impressora em casa. Então eu imprimia e eu escrevia as tablaturas para ele. E a gente treinava, né? Ficava praticando na frente de casa, brincando. E, e nisso o Hugo Baldo, baterista, ele começou a aprender a tocar bateria nessa época, mais ou menos, eu acho. E a gente começou a juntar também pra tocar. Tentava tocar umas coisas lá, sair daquele jeito, mas a gente ia se ajudando conforme dava, né? Juntando pra tocar. Não fazia show, mas a gente se divertia tocando pra nós mesmos. E eu lembro que eu ia na casa do Hugo, às vezes ele montava a bateria lá no quintal da casa dele, eu levava um cubinho de guitarra que eu peguei emprestado e ligava lá e ficava tocando alguns pop rock mais um pouco mais novo assim, Capital Inicial e tal, porque ele tava começando a aprender e tal. E daí era a maneira da gente praticar. Aí em 2009 eu fiz vestibular para educação física, no qual sou formado hoje em dia. Não atuo na área, mas sou formado. E em 2010, quando começou as aulas, eu conheci o Larsen Lima. Ele já estava um ano na faculdade já, eu entrei um ano depois dele. E ele já tinha montado uma banda com a Marcela Martins, e com o Alex e com o André. O Alex e o André hoje em dia eles não seguem a carreira de músico, mas eles tinham uma banda que se chamava U-Banda. E daí, conforme eu fui pegando mais intimidade com o Larsen, a gente ficava tocando violão na hora do intervalo ou quando tinha uma vaga. Voltava de ônibus junto e voltava tocando no fundo do busão.
E daí ele me convidou para fazer parte da Ubanda. E eu lembro que no primeiro ensaio o baterista desistiu, falou que não ia tocar e tal, tava desistindo dessa vida de baterista. Foi quando a gente chamou o Hugo. O Hugo já conhecia eles e o Hugo tinha bateria na época. Falei, chama meu primo, né? E foi quando o Hugo começou a fazer parte da banda, a gente mudou o nome pra Malditos Garotos. Aí em 2010 então, a gente montou a Malditos Garotos, eu era o guitarrista, responsável pelos arranjos de guitarra, pela guitarra solo e guitarra base. O Larsen Lima no vocal, o Hugo Baldo na bateria e o Alex no baixo. Um dos nossos primeiros shows foi no Ação Global, com lá o Colégio César, se não me engano tinha acabado de ser inaugurado, e teve essa Ação Global lá. Tocamos lá, fizemos vários eventos de motoclube aqui em Paranavaí, nos aniversários dos motoclubes que tem aqui, eventos lá na sede da Esquadrilha da Fumaça, Motofest. E em 2010 foi a primeira vez que eu me apresentei no teatro, com a Malditos Garotos. Foi no Fespim, que era um festival de música da escola do Pixinga, a escola Pixinguinha. E foi bem bacana a gente poder pisar no palco do teatro, eu estava pisando no palco do teatro pela primeira vez. Foi bem bacana. Aquele frio na barriga é uma experiência tanto. A gente conheceu uma banda de Planaltina, tanto que um deles é meu amigo até hoje, que é o James. A gente se formou junto na faculdade de Educação Física. E como eu disse, a gente tocou em Maringá, tocou em Colorado também. E começamos a fazer nossas próprias músicas. Tinha repertório de cover, Ramones, Sex Pistols, Garotos Podres. Era um repertório assim, de punk rock, que é o que ninguém tocava aqui na época. E começamos a fazer as músicas, tentar seguir mais ou menos nessa linha do punk rock. Aí em 2011 a gente gravou nossa primeira música assim, com qualidade, né, uma qualidade melhor. A gente gravou Terra do Carnaval. Assim que a gente terminou de gravar ela, o áudio, a gente também já começou a fazer as gravações do videoclipe dela. E na música eu fui responsável por fazer alguns arranjos da guitarra e o solo dela. Participei da guitarra básica e a guitarra solo. E com o videoclipe a gente participou de uma batalha de bandas para abrir o show do Traje a Rigor. Fomos selecionados para participar da outra fase, das fases finais. E tocamos no dia do show do Traje. Tinha lá mais ou menos 5.000 pessoas. Foi uma experiência muito massa, porque nunca imaginei que ia tocar uma música nossa para 5.000 pessoas. Por mais que a música fosse curtinha, foi muito bacana. E também tivemos o prazer de ser selecionado com ela pro FEMUP. Então, com a música Terra do Carnaval em 2011, a gente participou do FEMUP pela primeira vez. Foi bem bacana, até curiosidade, minha guitarra, na hora que a gente foi tocar, deu problema, eu não consegui tocar com distorção. A guitarra, tive que tocar com a guitarra limpa e você chega no palco e começa a dar tudo errado. Primeira vez tocando no FEMUP, o coração chega disparando. E com isso a gente fez algumas outras músicas e tal, mas não chegamos a gravar com qualidade igual a Terra do Carnaval. E em 2012, já foi um ano que a gente já estava menos ativo já, e acabamos fazendo os nossos 2 últimos shows foram um em Colorado, numa festa de carnaval chamada Carna Rock, e teve outras bandas também sensacionais, com músicos que eu tava assim, a gente é cachorro pequeno ali perto dos caras. E também tivemos o prazer de tocar no aniversário do teatro. Aniversário de 9 anos do Teatro Altino Costa. E esse show foi junto com a banda Tennessee. E assim, para pouco tempo de banda, de 2010 até 2012, a gente conseguiu tocar 3 vezes no teatro. Sendo que a última vez nossa foi um show com mais músicas, né? E foi muito bacana poder fazer parte do teatro. Como a gente conhece, né? Paranavaí é a cidade de poesia. Então,
você fazer parte de um teatro, que é um lugar tão importante assim para a arte, é uma experiência muito bacana. E com o fim da Malditos Garotos, em 2012 eu e o Hugo Baldo montamos a banda Cadillac 52. E a Cadillac, a gente já tinha ideia de manter só músicas autorais. Só que eu e o Hugo a gente não cantava, eu era guitarrista só, ele baterista. Então chamamos o Alisson Figueiredo, que é lá de Tamboara, era um amigo meu. Ele tinha uma bandinha lá também que não tinha dado certo, ele era vocalista. E chamamos ele para tocar contrabaixo e cantar. A gente já tinha algumas músicas feitas, ensinamos ele e tal, e começamos a ensaiar. E daí apareceu a oportunidade de tocar no Footwalk que teve naquele ano. E a gente acabou não jogando, mas o Marquinhos abriu espaço pra gente tocar lá no comecinho do evento e tal. Foi bem bacana. Só que depois desse show a gente viu que tipo tava faltando mais alguma coisa assim pra banda. E daí chamamos o Guilherme Rebelo, que é meu primo do Hugo também, pra fazer outra guitarra. Então eu era guitarrista solo e o Guilherme era guitarrista base, embora ele fazia alguns solos também. E daí a gente começou a bater mais em cima, fizemos mais músicas e também tiramos mais alguns covers para poder tocar, fazer os eventos de moto que tinha aqui. Chegamos a tocar no Motofest, na barraca que tinha da Esquadrilha Fumaça dentro do Motofest. Tocamos aniversário de outros motoclubes aqui. E com isso a gente conseguiu uns trocados, juntamos esse dinheiro e gravamos a música Revolucionário. Gravamos no Estúdio Garagem também. E na gravação já era o Arthur Belanda, já que estava gravando ela, fez essa parte de mixagem e tal. E com ela foi bem bacana, rendeu alguns frutos pra gente. Conseguimos fazer parte do 5º acorde universitário da UEM. A gente tinha que mandar a música, ser selecionado para tocar no primeiro dia, e se desse bom lá, os jurados gostassem, a gente era classificado para a final no segundo dia. Conseguimos se classificar, chegamos na final, mas só que infelizmente a gente não ganhou. Mas foi muito bacana poder tocar nesse evento. Foi num anfiteatro lá da UEM, com muito artista bom, muito músico, muito bom assim, e poder trocar essa experiência com eles foi bem bacana, coisas que a gente aprende, que eles contam de histórias e tal, foi bem bacana. E com ela também a gente foi selecionado para participar do FEMUP de 2012. Também foi outra experiência muito bacana, né? Música Revolucionária, eu fui responsável para criar aquela parte da guitarra base e solo, ajudei na questão da melodia e tal, a letra era do Hugo. E foi muito prazeroso também fazer parte do FEMUP, tocar 2 anos seguidos no FEMUP, mesmo com bandas diferentes. E em 2013 a gente já estava meio que terminando a banda, já não estava tão ativo assim. Acabamos gravando a música Monotonia. A gente tinha várias músicas, mas a gente achava que tinha ficado uma música muito bacana, então a gente queria deixar ela registrada, né? Ter ela gravada pra gente poder ouvir depois. Então a gente gravou ela, e logo assim que a gente gravou, a banda meio que acabou, sem briga, sem nada, apenas parou de tocar, né? E daí, com o fim da Cadillac 52, eu, o Hugo Baldo e o Guilherme resolvemos começar a Subversão. A Subversão já era um projeto mais focado mesmo no autoral, com mistura de tudo quanto é estilo de estilo que a gente gosta. E foi bem bacana. O Hugo Baldo era baterista e vocalista, o Guilherme era fazia contrabaixo e back vocal, eu era guitarra
e back vocal também. E assim, eu tinha algumas bases já feitas na guitarra e tal, o Hugo tinha algumas letras escritas, a gente juntava pra ir sincronizando isso, né? E daí a gente fez nosso show de estreia num Fute Rock também, no final do ano. A gente entrou nesse Fute Rock realmente pra ganhar, não foi nem tanto pra tocar assim, a gente foi pra ganhar mesmo, porque a premiação era de R$300 e a gente não tinha dinheiro pra gravar o nosso EP, então assim, esse dinheiro a gente usar de alguma forma pra gente conseguir gravar nossas músicas. Então assim, entramos no Fute Rock, ganhamos, né, o campeonatinho no futebol, era golzinho e tal. Ganhamos esses R$300 de premiação e fizemos uma rifa. Premiação a gente fez a premiação de 10 caixas de cervejas. Pedimos algumas doações, né, de alguns familiares nossos e tal. Conseguimos algumas doações, quase todas as caixas de cerveja. E vendemos as rifas, conseguimos um pouco mais de dinheiro e então daí conseguimos pagar para gravar o nosso EP. Gravamos 5 músicas e 2 delas foram selecionadas pro FEMUP. Uma delas era Chico Baiano, Samba Enredo do Cotidiano, e a música Liberté, 1789. Então, fazer parte do FEMUP de novo foi muito bacana e com a subversão eu era muito o responsável pela criação da melodia das músicas e tal. O Gui gravava os baixos, fazia a composição dos baixos e tal, mas a parte de melodia, de guitarra, de musicar as letras do Hugo, geralmente eram quase todas as composições de bases que eu fazia, gravava em casa. E com o nosso EP a gente organizou um showzinho de lançamento e tal, e também organizamos eventos culturais aqui na cidade. Fizemos uma intervenção cultural no Sesc, em parceria com o Sesc, lá dentro do Sesc mesmo, na quadra. E teve apresentações de dança, teve outras bandas, Marquinhos Diet e o Elemento Principal tocaram, se eu não me engano. E teve skatistas, fizemos uma pista de skate lá. Montamos a cesta de basquete também, para fazer um basquete de street. E teve um coral de terceira idade que cantou também. Foi bem bacana. Teve exposições de desenhos de artistas aqui da cidade. E né, o FEMUP, que eu já acabei citando, eu até brinco que o FEMUP acho que foi um dos palcos mais bonitos que teve, foi desse ano de 2014. Foi muito, muito bonito. E a experiência que é tocar no FEMUP quem já participou sabe como é, né? E com isso a gente também conseguiu tocar fora daqui do estado do Paraná. Tocamos no estado de São Paulo, tocamos em 3 cidades, tocamos em Sorocaba, Avaré e São José dos Campos. Tocamos no Rio Grande do Sul também. Tocamos 2 vezes em Santa Rosa e 1 vez em Gravataí. O nosso primeiro show em Santa Rosa foi bem, bem bacana, tanto que chamaram a gente para voltar. Lembro que a gente tava com os EPs lá pra vender e quando a gente anunciou no microfone lá no meio do nosso show lá, o pessoal chegou tudo na gente assim, achando que os EP tava ali com a gente no palco e tal. Lembro que o Hugo tava falando, mostrando o EP da bateria, o cara chegou assim, querendo comprar o EP que o Hugo tava segurando. Foi bem bacana e o pessoal lá gostou bastante das músicas e ver aquela galera cantando até os refrões que tinha das músicas, assim, quando repetia, foi muito, muito bacana. E sem contar as outras bandas que tocaram, que a gente pôde ter contato e conhecer mais a cena, né, que tinha da cidade e tal, e contar como era aqui também a cena. E a gente pensar daqui de Paranavaí, pensar que a cena lá às vezes era melhor, e quando a gente conta como era aqui em Paranavaí, o pessoal fica de boca aberta, né? Então era bem, bem inusitado até pra gente. E aqui também no Paraná a gente tocou em outras cidades também, chegamos a tocar em Itapejara,
participamos de uma batalha de banda em Cianorte e nessa a gente ganhou a Subversão, a gente se apresentou e fomos campeões. Voltamos para tocar em Cianorte de novo numa feira que tem lá. E daí, em 2015, eu já comecei a me interessar mais pela parte de produção musical para poder produzir o segundo EP nosso, né? Já tinha várias músicas feitas já, que a gente tocava inclusive nos shows, só faltava mesmo gravar elas, né? E daí em 2015 fizemos algum show na Praça dos Pioneiros, tocamos na comemoração do Dia do Trabalhador. Lembro que em 2015 teve a questão das greves, né, das universidades e tal. Fizemos alguns shows em parcerias com o DCE, fizemos shows lá dentro da Unespar, fizemos aqui no centro, na frente da reitoria, quando a reitoria estava ocupada. Então a gente sempre teve meio que ligado também com essa questão das lutas sociais e de protestos e tudo mais. E em 2016, né, em 2015 ainda, a gente chegou a gravar as músicas, só não lançamos porque a gente acreditava que a qualidade das mixagens e tal poderia ser um pouco melhor. E em 2016 começou a diminuir show já, tanto os shows que eu fazia com a Subversão. Em 2003 eu comecei a tocar com o Rock Squad, junto, né, com a Subversão, comecei a tocar junto do Rock Squad, que era uma banda já um pouco mais antiga, do Igor Monteiro e do Cleiton Vendramin. E a gente tocava em eventos também de moto, aniversários de motoclube, motofests, fizemos casamentos, jantares de confraternização, aniversário. E com o Rock Squad é bem bacana que teve um casamento que a gente tocou e o casal queria que a gente tocasse a música para eles dançarem, em vez de ser a valsa dos noivos. A gente quer tocar a música que eles queriam. Eles já tinham visto a gente tocar em outros eventos e queriam que a gente tocasse o casamento. Então pediram pra gente tocar a Oni do U2 e pra mim foi um momento muito bacana você fazer parte da vida do casal, do casamento deles ali, e eles dançando com a gente tocando, foi bem bacana, bem emocionante. Uma das coisas bem bonitas que eu lembro assim dessa parte de músico, ainda mais tocando com o Rock Squad. E em 2016 já estava diminuindo os shows do Rock Squad, da Subversão, e eu comecei daí então a focar um pouco mais em estudar a questão de produção musical, de mixagem, edição, e eu decidi que eu queria aprender a tocar outro instrumento além da guitarra. Queria começar a aprender a tocar teclado. Ali eu coloquei a ideia na cabeça, em 2016 coloquei a ideia na cabeça de querer tocar teclado. E nisso, como tinha já uns equipamentos de gravação, tinha alguns microfones, tinha o notebook e tal, gravava dentro do meu quarto, comecei a postar alguns vídeos no YouTube, fazendo covers de músicas que eu gosto. Em 2017, o Larsen Lima, ele me chamou para fazer parte do Causa Própria, né? O Causa Própria era um projeto que ele tinha montado depois do fim da Malditos Garotos, então a gente voltou a tocar junto. A gente já tocava junto no Rock Squad, mas o projeto assim, de banda a gente voltou a tocar junto de novo. E daí eu era responsável pela guitarra base, né? Porque eu não sabia tocar teclado. Pela guitarra base e pela essa parte de produção e gravação. A gente gostava de gravar os ensaios, então eu levava os equipamentos, tudo, gravava os ensaios pra gente ouvir e ver como tava ficando e ir melhorando. E eles tinham a vontade de gravar um EP também, fazer algumas músicas autorais. Aí nesse ano a gente produziu uma música chamada Das Coisas Que Eu Não Perguntei. Gravei a guitarra solo da música e uma linha de teclado também, de órgão. Tinha um pouquinho de base assim, né, coisinha simples, eu conseguia fazer ali meio catadão assim. E fui responsável pela parte de gravação, edição, mixagem e masterização da música. Foi uma das primeiras produções assim que eu já fiz uma produção maior assim, né? E
Junto do Causa Própria, eu também comecei a produzir e montar a banda O Ali Roots e os Subversivos. Só que assim, nesse caso, juntou eu, o Guilherme Rebelo no baixo, meu primo, e o Alisson, que era o vocalista da Cadillac 52. A gente tinha vontade de ter uma banda de reggae. O Alisson tinha algumas letras, eu tinha algumas bases assim meio pronta. E a gente começou a juntar e tal. E aí era ideia só autoral também. Gravamos duas músicas, dois singles em 2017, lançamos, que é a música Consciência pro Meu Povo e Vá Além. Nela eu gravei teclado, gravei teclado, gravei guitarra, fiz a parte de produção, de mixagem, gravação, edição. E nesse mesmo ano eu comecei a fazer aula para tentar me aperfeiçoar um pouco no teclado. Comecei a fazer aula primeiro com o Xande Ribas, né? Ele é tecladista das bandas shows aqui antigamente, tocou muito em banda de baile. E com causa própria, os shows que a gente fazia aqui era nos bares, né? Tocava no Garden, tocou algumas festas particulares, chegamos a tocar em Nova Esperança também. E daí virando o ano, em 2018, eu já não estava mais fazendo aula com o Xande, ele não, por algum motivo lá tive que parar. Então comecei a fazer aula de piano clássico com a Natália Rimmer. Aí eu comecei a me dedicar e focar mesmo no instrumento, no piano. E com a Wally Roots, a gente lançou o nosso EP chamado Vá Além, com 6 músicas, no qual fiz todo o processo de produção, gravação de guitarra, teclado. A bateria a gente gravou no estúdio Garagem, mas o resto dos instrumentos e da voz a gente gravou aqui no meu quarto mesmo. E lançamos então o EP. Tocamos, nosso primeiro show também foi num Fute Rock. Infelizmente esse a gente jogou, mas não ganhou. Ficamos em segundo. E com causa própria, a gente lançou uma segunda música, autoral, que se chama Tem Tu. Ela foi escrita pela Thalise Snyder e pelo Larsen. E eu fui responsável pelos arranjos de teclado, de piano, e pela gravação, mixagem e masterização da música. Lançamos ela e ela foi selecionada para o FEMUP também. Então foi bem bacana. Uma coisa que eu acabei não falando, em 2015 a música Monotonia ela foi selecionada para o FEMUP de 50 anos. Então foi o último show que a gente fez com a banda Cadillac 52. Mas voltando aqui agora, falando de 2018, a música Tem Tu passou no FEMUP. E assim, falar do FEMUP é chovendo molhado, né? Porque cada vez é uma experiência fantástica, é maravilhoso. E em 2018 eu lembro que vi uma galera muito fera de fora. A gente se reunia no estúdio Garagem depois e rolava uma jam lá e assim, era fenomenal. Os caras tocando lá e eu não queria nem chegar perto do instrumento com medo, porque o que os caras faziam era sensacional. E nisso eu comecei a tocar teclado e guitarra no causa própria. Então alguns shows eu tocava teclado em algumas músicas e guitarra em outras. Fizemos alguns shows na praça, tocamos no RPC na praça que teve, tocamos no festival de fim de ano também, e no festival da Prades. Esse festival de fim de ano e o da Prades foram tipo um foi num fim de semana, o outro no final de semana seguido. E tocar na praça também em evento assim, é muito bacana, porque a gente acaba tocando para pessoas que geralmente a gente não tocaria nos pubs ou nos bares que a gente toca. Tanto que na praça a galera que fica mais perto assim, no palco são crianças, e elas é muito bacana que elas dançam da primeira à última música, se deixar, né? E também a gente montou o Causa Própria acústico, né? Eu, o Larson e o André só, pra fazer os cachês aqui em Paraná, vai tocar em barzinho, tipo Pits,
Madalenas, no Cine Shop, pra conseguir também juntar uma graninha fazendo os barzinhos aqui, porque geralmente pra tocar com banda, com bateria, guitarra e tudo mais, a galera não aceita, então a gente deu uma reduzida nos equipamentos pra tocar só acústico mesmo. E nisso eu continuei movimentando meu canal no YouTube, fazendo covers, eu fazia alguns vídeos sozinho, os outros eu fazia algumas com o Larsen também. E em 2019 continuamos com Causa Própria acústico, tocando nos barzinhos, fazendo festa de aniversário. Comecei a dar aula na oficina de música da FATES, foi bem bacana também. Eu ia continuar dando aula esse ano, mas por causa da pandemia tive que parar. Com Causa Própria, banda, a gente preparou um especial do Mamonas Assassinas para tocar no Rock na Praça, era comemoração do Dia Mundial do Rock. E nesse dia eu também toquei com o Rock Squad e com o Ali Roots. E com a banda Pitando no Combão, que era um Raimundos cover, que a gente tinha começado esse projeto também em 2019. Participamos do Sinuca Rock, eu toquei com Pitando no Combão e com o Ali Roots e o Causa Própria também, fazendo o especial do Mamonas. Esse Sinuca Rock foi bem divertido, porque era um campeonato de sinuca entre as bandas, como se fosse um fute rock, mas de sinuca. E também tocamos no final do ano no festival de fim de ano de aniversário aqui da cidade. Tocamos um dia antes do show do Paralamas, tocamos na Praça dos Pioneiros com Causa Própria, fazendo um especial do Mamonas. E tocamos no dia do show do Paralamas, lá no aeroporto, eu toquei com o Rock Squad e com o Pitando no Combão, que também foi bem legal, porque tocar no mesmo dia do show do Paralamas pra mim foi muito, muito bacana. Uma das bandas que eu mais gosto. E agora em 2020, com essa chegada do coronavírus aí e da quarentena, continuei meu canal no YouTube postando alguns covers e consegui preparar o meu primeiro EP, que se chama Os Sons da Quarentena. É um EP com 4 músicas e são instrumentais só com piano e guitarra. Tentei fazer uma mistura muito louca lá pra ver o que dava. Achei que ficou um resultado bacana, falei, vou lançar o EP então. E nesse EP eu lancei uma música só no piano que se chama Uma Valsa. E ela foi selecionada pro FEMUP. Eu fiquei muito feliz porque era um negócio que eu fiz sozinho, uma música que eu fiz sozinho. Ser selecionada assim, eu, inclusive acho que até agora, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, a ficha ainda não caiu. E também produzi a música Meu Presente do Larsen Lima, que a gente também vai tocar com Causa Própria no FEMUP, ela também foi selecionada. E nessa música eu fui responsável pelos arranjos de teclado que tem nela, de piano, e fiz também a gravação, a mixagem e masterização da música. E nisso, com Causa Própria, o último trabalho que a gente fez foi uma segunda versão da música Tem Tu. Essa segunda versão da música Tem Tu, a gente contou com a colaboração de alguns amigos e alguns seguidores que seguem a banda, que já viram, conhecem nosso trabalho, e de alguns familiares também, que eles gravaram vídeos fazendo um coro que tem na música, que a gente faz um coro no final. E daí foi muito bacana, a gente regravou a voz principal dela, o Larsen regravou a voz, me enviou, né, cada um fez o vídeo da sua casa. E foram mais ou menos 32 ou 35 vídeos que enviaram pra gente. Então são 35 pessoas, 32, 35 pessoas diferentes que eu retirava o áudio dos vídeos, joguei na música e tinha que sincronizar tudo. Ficou um coro muito bacana, ficou uma música, deixou a música muito, ela já era bonita.
ficou uma música muito mais bonita ainda, com essa participação. Eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já fiz como músico e com produção. E a gente lançou ela, ficou bem bacana. E também com esse papel de produtor, eu acabei produzindo também o trabalho da 43 Duo, que é do Hugo Baldo, da Luana Santana. A Luana Santana baterista, o Hugo Baldo guitarrista e vocalista. Produzimos 6 músicas, 6 ou 7 músicas, agora eu não me recordo certinho. Eles estão soltando uma de cada vez. E foi bem bacana, eu participei nessas músicas na parte de produção desde o início. Ajudei em algumas questões de arranjo, gravei alguns teclados para algumas músicas. E foi um desafio, porque é só guitarra e bateria, né? Então era um desafio tanto pra mim. E a gente, nas conversas que a gente queria um som de bateria que fosse enorme. Então a gente resolveu gravar lá na fábrica de velas da Luana. Ficou um resultado muito bacana, no estado assim, não é um som de bateria tão convencional assim, igual a gente está acostumado, mas ficou bem bacana. E também, assim, questão do meu canal do YouTube, né, como eu falei, acabei postando alguns covers e também postei algumas músicas que são só de piano, que eu gosto, né, umas que eu aprendi nas aulas de piano, do Bach e do Beethoven, umas mais simples, e também duas músicas da trilha sonora do filme As Aventuras de Amélie Poulain. Eu não lembro agora o nome certinho do filme, mas era da Amélie Poulain, né? As músicas são bem conhecidas. E algo inusitado pra mim também, porque eu nunca imaginei que tocar sozinho, assim, só um instrumento, só o piano, eu daria conta. Inclusive pro FEMUP eu tô até nervoso, porque nunca toquei sozinho, sempre foi com mais gente tocando junto. E pra finalizar, acho que a importância do meu papel aqui, né, da cultura de Paranavaí é que Paranavaí ela respira música, respira poesia, a arte tá no sangue daqui de Paranavaí, né? Tá na identidade aqui de Paranavaí. E essa arte, se ela não for registrada, ela acaba se perdendo. Então, meu papel, né, primeiro como produtor musical, é fazer com que essa arte ela seja captada da melhor forma possível. Não só de qualidade do áudio, mas também fazer com que o músico que for gravar ali, que vem, né, até mim querendo que eu grave ele, fazer com que esse músico se sinta o mais confortável, o mais tranquilo possível, para ele poder ter a melhor execução dele. Naquela hora ali eu consegui tirar isso do músico, consegui gravar essa melhor performance dele, para que essa música ela chegue no público com a melhor qualidade, de uma forma mais digna, e fazer com que o músico saia satisfeito com a sua performance, com o resultado também final da música. Então essa música ela tem que ser gravada, ela tem que sair para o mundo. Tanto a galera daqui de Paraná vai ouvir, quanto de São Paulo, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. O pessoal tem que ouvir. Não pode deixar essa arte não ser registrada, deixar essa arte morrer. Tanto que as gerações futuras que vêm aqui de Paranavaí, elas têm que saber o que acontecia aqui antigamente. Como é meu caso, o que acontecia das bandas, por exemplo, o Gralha Azul. Então, assim, você imagina se o Gralha Azul existisse lá, mas não tivesse gravado nada, não tivesse nenhum registro das músicas deles. Então, assim, é a história. A arte ela tem que ser registrada. A música ela tem que ter o fonograma dela, ela tem que estar disponível para alguém ouvir, para que essa arte não caia no esquecimento, não morra. E que Paranavaí não perca essa essência,
essa fama de cidade, poesia e artística e cultural que ela tem. E como músico, eu tenho que fazer essa música chegar no ouvido de quem tá no evento, de quem tá no bar, de quem tá numa festa de aniversário que for, que tiver, a gente for tocar. Fazer com que chegue e toque a pessoa, fazer com que desperte algum interesse na pessoa, tanto pra ela tocar, pra ela querer, sei lá, às vezes querer aprender a tocar um instrumento e querer fazer música, de alguma forma assim, pra fazer essa arte ir mais pra frente e despertar o interesse de outras pessoas. Eu acho que é isso. Pra finalizar, acho que é isso mesmo. Não tem muito mais o que falar. É mais questão de ter mesmo, pra não deixar morrer, sabe? Bom, galera, acho que é isso. Valeu.